Ele foi eleito sem precisar de tempo de televisão, entrevista da Globo, debates, por uma série de circunstâncias, né? Sobretudo pelo atentado. Ele ganhou com o atentado o espaço que não teria, né? Não fez campanha, tal, foi eleito, portanto, pelo povo. As redes sociais também foram importantes. Muito, muito, é isso que eu digo, substituíram os jornais. Elas são importantíssimas para eleger, não para governar. Você não governa com elas. Agora, por essa série de circunstâncias, ele se tornou o primeiro presidente que montou um ministério sem uma única barganha indecente. Ele escolheu quem quis. Errou por conta própria em algumas escolhas, acertou em outras, acho que fez 2 grandes acertos óbvios, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. E se ele não descumprir a promessa de deixar que esses 2 trabalhem, ele vai conseguir fazer mudanças que nunca houve com tanta audácia na economia e também vai dar ao Brasil o primeiro plano efetivo de segurança pública. Nunca houve, até porque a segurança pública é um problema dos estados até agora. Eles querem fazer isso. Aí você tem um presidente com um partido que não é a base, não tem base parlamentar, tanto que está aprovando um monte de coisas. Os partidos não existem. O único partido que age como tal, que age de maneira coesa, é contra tudo, que é o PT, e acompanhado pelos seus satélites. Eles torcem claramente, quanto pior, melhor. Eles acham que isso pode ser o caminho mais curto para a volta ao poder. Meu ver é equivocado, mas enfim, cada um faz o que quer. Mas com o país quebrado, mas eles também sabem, eles são do... Eles não ligam para isso, Não ligam para... Não tem a menor preocupação com o país. Não tem remorso, né? Não tem remorso. Você... Por que isso, senhor? Olha, o Nelson Rodrigues dizia nos anos 60 que os idiotas haviam perdido a vergonha e estavam por toda parte. Ele falava que antes o idiota babava na gravata, tinha vergonha de... Agora não. Agora você tem idiota até na presidência da República, como a Dilma. E você tem, sobretudo, os ladrões perdendo a vergonha agora. Eu morava, nasci numa cidade do interior. Um gerente de banco deu um cano geral lá na cidade, ele mudou de cidade. Sumiu, tirava a família. Agora, os caras estão no Congresso e tratam você como otário. Porra, hoje eu tava vendo, desculpa interromper, mas hoje eu tava vendo na televisão, tem um corregedor que pegava propina do fiscal, o cara foi preso agora. O corregedor, ele pegava propina do fiscal que pegava a grana dos caras. Foi agora, hoje, de manhã. É um absurdo, né? É uma loucura e isso é uma coisa que o povo não quer mais. Isso é um pensamento depois da Lava Jato. Essa é a grande mudança, Emílio. Essa é a grande mudança. Eles não entenderam ainda de um lado e de outro, hein? Como mostra os filhos do Bolsonaro. Eles não entenderam, Flávio Bolsonaro, por exemplo, que a Lava Jato mudou o Brasil. O grande feito da Lava Jato, e deve ser acreditado ao Sérgio Moro, que conduziu a operação mais audaciosa também de combate à corrupção no mundo. Foi muito além da Itália, né, com a Operação Mãos Limpas. O Brasil mudou para sempre, porque descobriu que tem lugar na cadeia para todo mundo, até para ex-presidente da República. Então, quando dizem, eu fico espantado quando me dizem, mas não muda nada. Como não muda? Uma prisão de 1 ano para o Lula, ainda que saia aí por força da liberalidade da legislação brasileira, ninguém cumpre 30 anos, os jornais põem, né? Condenado a 100 anos, vai ficar 6. Isso é que precisa mudar, mas cumprindo a lei, 1 ano... Olha aí, 1 ano você pega o carnaval, o Réveillon, não é brincadeira. Augusto, cadeia é duro. Você acha que o governo agora está sendo rápido nessa desconstrução do chamado velha política? Porque o Bolsonaro disse que não ia jogar, não ia ter o toma lá da cá. Você acha que ele está indo rápido essa desconstrução? Nunca é rápido. Agora, ele até agora não cometeu nenhum pecado mortal nessa linha. Ele não nomeou ninguém em troca, né, não fez nenhum negócio imoral para isso, né? Não nomeou alguém porque o cara vai pegar um cofre. Porque
porque não era cargo. Depois que descobriram o mensalão, o governo passou a jogar com ministérios. Você herdava cofres. Também o cofre do estatais, Ministério também. dos Transportes. E o segundo escalão, que eles tentaram pegar agora, o Centrão, né, por exemplo, o segundo escalão frequentemente é mais lucrativo que o primeiro, né? A Petrobras, por exemplo, o presidente da Petrobras é segundo escalão. É tudo que um ladrão desejava e vimos o tamanho da roubalheira numa estatal. Ocorreu em todas, eu estou esperando abrir a caixa preta. O Brasil tem 400 e eu quantas? quero a caixa preta do BNDES. Eu coloquei aqui, é um absurdo o tamanho do Brasil. Olha o tamanho disso aqui, ó. Eu guardei isso aqui, ó. Por exemplo, você vai na Grécia, são 42, Turquia 39, Colômbia 39, Eslovênia 37, Nova Zelândia tem 27 estatais, Holanda 29, Israel, Chile aqui tem 25, Dinamarca 21, Japão tem só 8, Austrália 8, Suíça tem 4 estatais. Sabe quanto tem no Brasil? Não. Menor 416. É 416. É. E o Supremo querendo impedir a privatização de estatais absolutamente vendáveis, né? Como os Correios aí, e também querendo dificultar a recuperação da estatal com a privatização de braços que podem ser muito mais eficientes se estiver na mão da iniciativa privada. Agora, quem é que gosta disso? O Supremo, que legisla sobre tudo. Agora, tudo. Eles dão palpite. E a função do Supremo é dirimir dúvidas constitucionais. Agora, e o PT, que quebrou a Petrobras? Eu acho o máximo isso aí. O PT tá bravo. Não pode privatizar a Petrobras. Por quê? Porque se eles voltarem ao poder, vem outro petrolão. É isso aí. Ô, Agostinho, e para parar o STF nesse lance de querer legislar? Olha, o STF vai ser parado como o Congresso, vai ser induzido a agir direito como o Congresso, pela pressão popular. É, o povo tá ligado. É o povo que conseguiu a Lava Jato sem apoio popular. Eles não conseguiriam, o povo apoiou. A reforma da Previdência já está aprovada. A gente tem que ver qual é a distância que ela ficará do projeto original do Paulo Guedes. Agora, eu acredito que a distância será pequena, né? No máximo 20%. Chega a 800 bilhões a economia, na pior das hipóteses, em vez de 1 trilhão. Agora, é um avanço e tanto. Coisa do povo. O Congresso, o Ibsen Pinheiro, que era o deputado que presidiu o Congresso no impeachment do Collor, gaúcho, eu trabalhava na 0 Hora e ele dizia o seguinte: o Congresso faz o que o povo quer. E houve uma vez uma discussão rápida um debate de 2 frases do Ulisses Guimarães com o Geisel, que o Geisel é general, que é da ordem, só estava bravo, tá? E disse: eu não ajo sob pressão. Meia hora depois o Ulisses disse: eu só ajo sob pressão. Deputado é para sofrer pressão. E os ministros do Supremo, já que fizeram o suficiente para que todo o Brasil saiba o nome deles, ninguém sabia antes. São figuras públicas. Sim. Eles têm de ser pressionados para decidir direito, sim. Então eu acho que ninguém deve sofrer abordagens agressivas, mas eu confesso que eu sinto uma certa alegria interior quando eu vejo o Gilmar Mendes tendo dificuldade para passear em Portugal. Quando ele vai, aliás, além da conta. Maravilhoso. Porque o Gilmar Mendes, não custa lembrar, ele tem o péssimo hábito de ligar para patrão pedindo que seja demitido o profissional que o criticou. Né? Então, gente assim... Então, isso que eu queria colocar pra Não você. dá. Boa. Por exemplo, que nem soltar, você manda vê, né? prender. Você vê, a Globo hoje, ela é oposição, né? Ela é bem oposição ao Bolsonaro. É. Porque eu tava vendo um negócio. A gente não faz um cálculo, né? Porque a gente... Nós, afegão médio, eu, por exemplo, eu vou muito no que eu vejo, lá o que o William Bonner fala, o que vocês falam e tal. Mas eu tava pensando no negócio. Por exemplo, teve agora o negócio de desburocratizar, porque esse governo está tentando desburocratizar, ou seja, facilitar as coisas pra gente. Aí tem o negócio da carteira de motorista. Eu não sabia disso aí. Você vai tirar a carteira de motorista, aí o cara fala: não, precisamos fazer a carteira de motorista, será algo espetacular, vamos colocar tecnologia. Aí eles colocam monitores para fazer a carteira de motorista, aí você tem que ir lá e custa 2 pau, simuladores, uma tecnologia de primeiro, custa 2 pau a carteira de motorista. Aí o pobre não tem dinheiro
pra tirar a carteira de motorista, porque custa 2 pau, é caro. Justo que vai Aí, fazer Uber. Né? aí o governo fala, não, então vamos fazer a Bolsa Carteira de Motorista, que é pra... Então, quer dizer, é tudo muito complicado, se complica muito a vida da gente, pra depois dar uma bolsa ali e falar que deu, mas no final sai da conta. Perfeito. Sai da conta. Então, mas o cara, mas aí chega... vamos não, lá. Aí o cara, ele não fala que é isso. O cara fala, não, mas a cadeirinha vai matar as crianças, vai lá ter um monte de cadeirinha Nossa. e não sei o que e tal. Isso é o quê? O governo que é cuzão pra fazer pra explicar bem pro cidadão? Porque os caras não explicam. Eu acho que explica mal pra burro. Então, mas o Bolsonaro chegou e falou, não, mas pô, 40 aí, tá ok? 40 tá ok, que tá não... ok. Mas os caras não explicam onde é que tá O treta. Bolsonaro precisa ser lembrado de que a campanha acabou. Ele, quando ele pega um público dele, no caso os caminhoneiros, aí ele faz o discurso que o elegeu. Alguém precisa falar, ó, já ganhou a eleição. Então, mas os caras não estão explicando pra... Não sabem explicar isso aí. A Jovem Pan, com a campanha a favor da Previdência, explicou muito melhor. E a gente, conversando sobre isso, fez o que eu conheço no Brasil, um milagre. Pela primeira vez na história, em qualquer país, no mundo, um número muito expressivo, são milhões de brasileiros, apoiam nas ruas e nas redes sociais a reforma que historicamente foi tida como a mais impopular desde sempre, que é a reforma da Previdência, onde todo mundo é alcançado de alguma maneira. Porque o povo é melhor que os seus representantes. Ele descobriu o seguinte, ou se faz a reforma ou se faz a reforma, que vai quebrar. Porra. Ele entende isso, os deputados também sabem. Mas fingem, antes eles achavam mesmo que era impopular, mas agora... Eles só criam dificuldades porque eles querem vender a facilidade. Isso. No caso da carteira, eu acho, por exemplo, que essa cadeirinha aí de criança, ela foi tirada pelo Bolsonaro verbalmente para pôr de novo. Isso é para perder e aprovar o projeto. Entendi. Ele não faz questão disso. Ele quer também 40 pontos basta, etc. Agora vamos lá, ao cerne do problema. O Brasil é o único país do mundo onde existe despachante. Não tem isso. Se você falar na Inglaterra, que tem uma figura aqui no Brasil, que compra, é só você pagar, a carta que você perdeu, porque também é uma indústria de multas, os policiais ficam escondidos para te multar na estrada, aí eles vão falar, esse país é de malucos. Então o Brasil só vai ser sério nessa área quando precisar de despachante e quando você não tiver cartas à venda nos Detrans, né? Sim. Sensacional. Sim, então, quer dizer, essa coisa aí de desburocratizar, que eles estão fazendo agora um monte de coisa. É moralizado. Por exemplo, outro negócio que eu achei legal, agora pela internet você vai cancelar a net e essas porcaria. Até agora, não, essa é uma lei velha. Ela tá lá. Telemarketing insuportável. Isso vem. Você cancelar o negócio, vê agora. Vem com conversas assim, a pressão, né? Os que estão nos ouvindo aqui, esse pessoal ganha argumento para escrever para o seu deputado, dizendo, olha, vota assim, companheiro. Eu que te pus aí. Isso é que está acontecendo com a internet. O povo tem medo. O Congresso tem medo do povo. Eu tenho um amigo... O Dimas Ramalho, ele falou, olha, ele foi deputado 4, 5 vezes, honestíssimo. Aí ele diz o seguinte, não tem pressão da rua, a gente atende, não tem como. E nós precisamos andar, ao contrário dos ministros do Supremo, por aí. E se você for vaiado num restaurante que você frequentar, você está roubado, velho, você não se reelege. Mas, Augusto, você não acha... Eu acho que toda a instituição, Ministério Público, mesmo o Supremo lá, né? Mesmo o Supremo, porque o Supremo a Suprema Corte é a top, né? Não é julgado por ninguém. Isso, é a top. Você não acha que esses caras sentiram também? Falou, porra, galera mudou o pensamento. Mudou completamente. O brasileiro, ele passou a se interessar, tanto que estamos tratando disso. Eu gosto de todos os outros assuntos. Eu não sou um jornalista político. É que... Como eu comecei a dirigir redações cedo, você tem de lidar com a política. Por que nós estamos falando de política aqui? Porque o povo segue, o povo está interessado e informado. Ele já duvida do que os jornais dizem. Porque os jornais, vou te contar, é uma má vontade. Então ele mas precisa por ter que isso? Por que isso? Porque o Brasil finalmente descobriu que ele paga, o brasileiro finalmente descobriu que ele paga todas as contas. Todas.
O brasileiro já descobriu como é malandra a palavra contribuinte. Alguém aqui contribui o imposto? Não. Nós somos pagadores de impostos, nós somos os extorquidos. A gente paga todas as festas aí, do cardápio do Supremo, Lagosta. de luxo, a tapioca do Orlando Silva, que comprava com cartão corporativo. Tudo sai do nosso bolso. E o brasileiro demorou a descobrir o que a Inglaterra sabe desde que ouviu da Margaret Thatcher aquela grande frase: não existe dinheiro público, existe o dinheiro de vocês. Né, que dão para o governo saber gastar. É isso. Agora, aqui, você tem o seguinte, o governo precisando fechar um buraco para não agir ilegalmente, porque o orçamento que não foi feito por ele, foi no governo passado e na legislatura passada. Como esse orçamento é insuficiente, tem um buraco para pagar essas despesas aí, cresceram nos últimos anos, e tem o Congresso dizendo, não, vamos votar só semana que vem. Isso é para ganhar alguma coisa, né? É lógico, porque hoje nós entrevistamos o líder do PL. Primeiro ele ficou ofendido, porque nós dissemos no Jornal da Manhã que o PL é do Centrão. Não, Centrão é pejorativo. Nós somos do centro. É PR, né? Aí, quando nós, vocês estão querendo alguma vantagem em troca do apoio e tal, também ficou ofendido. Então, é aquela história, perguntar não ofende, mas o que tem de ofendido por aí é uma grandeza. Porque se sente culpado. Mas o seu trabalho... Eles não têm álibi. Emissor e receptor, tem sempre ruído. Você fez uma entrevista na Jovem Pan que foi lá, o exclusivo com o Bolsonaro, né? Você foi até lá. Quando tem uma informação, você liga pro Bolsonaro, você tem essa credibilidade para tentar tirar os fatos? Não, porque ele não é disso. Eu fiz 4 entrevistas, eu tenho quando eu encontro ele é muito cordial e tal, mas ele é cordial também com todos. Ele ficou muito mais acessível pelo seguinte, quando eu fiz a primeira entrevista num seminário da Veja, eu cheguei de cara, eu falei, olha, eu não quero discutir com você com o senhor questões de comportamento, ele era candidato. Eu já sei que o senhor pensa sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu já sei que o senhor pensa sobre aborto e tal. Eu quero saber quais são os planos de um possível presidente da República. O que é o que os ouvintes querem saber, a plateia quer saber, porque a plateia não está nem um pouco interessada no que eu penso. Né? Os jornalistas da Globo, não, eu acho isso, não sei o que e tal, e o senhor é homofóbico. Eu não perco tempo com isso aí, porque eu quero informação que quem está ouvindo está interessado em conhecer. Aí foi a primeira vez que eu falei, por exemplo, eu também acho desnecessário o presidente ser especialista em economia. Basta ter uma equipe boa para auxiliá-lo. Quem é que vai auxiliar o senhor? Aí é que ele fez aquela frase, ele falou, não, comecei um namoro, sempre é namoro, casamento, noivado, né? As imagens dele. Ele diz, comecei um namoro com Paulo Guedes, falou pela primeira vez. O noticiário do dia e do dia seguinte se concentrou nessa notícia e ele que estava assustado com a possibilidade de travar, não assustado por se sentir inseguro, mas assustado porque a turma vai para brigar com ele. Ficou grato porque eu cumpri o meu dever, eu fiz uma entrevista. Como eu fiz as amarelas da Veja, você aprende a fazer isso. Pergunta e quem tem que falar é ele. E veio agradecer, o óbvio. E aí passou a me dar entrevista sempre que eu peço e eu procuro não exagerar, tá? Porque eu não sou dono de nenhuma Mas se você partir do princípio que o Bolsonaro foi eleito sem... Porque, ninguém acreditava no Bolsonaro. Ninguém. Era zoeiro, o Bolsonaro... Até agora, pelos institutos de pesquisa, ele não foi eleito. Não, isso. Ele ainda está perdendo o segundo turno de qualquer um. Isso. Mas a gente também teve um terceiro turno com a Dilma, na Dilma e do Aécio. Teve o terceiro turno. Agora também um terceiro turno também. Você acha que isso vai ser para sempre? Não. Agora, lembrar isso aí, né, rapaz? Eu votei no Aécio, eu confesso. O Aécio, o Carioca, lembra? Eu tô com as bandeiras lá. Só iludidos, caneca. Mas aí acontece o seguinte, veja só, eu estava comentando antes que a gente tem de ver as coisas como as coisas são. Eu estava de férias na Itália, quando me chegou a notícia do Aécio com a gravação do papo dele com o Joesley. Eu já percebi que era bandido muito mais pela forma que pelo conteúdo até. Ninguém fala aquela linguagem sem merecer um pátio de cadeia. Tá na cara.
E no mesmo dia eu não fiquei esperando, cadê a prova? Cadê a prova? Já rompi, me declarei iludido e disse que era mais um bandido a ser preso. Ponto final. Agora, você tem um juiz como o Sérgio Moro condenando, 3 desembargadores aumentando a pena, 4 ministros do STJ condenando o Lula, e eles estão aí atrás da prova que demonstre que não se trata de um preso político. É piada. Né? Muito bem, vou fazer um break rapidinho. O Augusto vai estar aqui com a gente. Mande sua pergunta, @programa Pânico. Daqui a pouco a pergunta